Oi, meus queridos e minhas queridas. Eu vim aqui dividir com vocês a minha experiência com a minha primeira onda de ressonância harmônica com o professor Hélio Couto. Então, gente, assim, eu tô vindo aqui dividir com vocês, na verdade, porque foi muito importante esse processo que eu passei. É, e eu acompanhei algumas pessoas aqui dando seus depoimentos, e aí eu gostaria de dividir o meu também. Eu sei que é importante para as pessoas, às vezes, dividir, trocar e ter esse feedback de alguém que já passou por esse processo. Então eu ainda tô. Eu já terminei a minha primeira onda e fiz o pedido agora da segunda. Então eu quero falar para vocês desta primeira. Foi assim, gente. Eu fiz todo o trâmite que precisa ser feito, né? Assisti ali o Caminho das Palestras, li o, o, o e-book ali do Mentes Informadas, que é o livro que ele pede. Enfim, toda essa preparação é importante para que as pessoas comecem ali a tomar consciência do que é a ressonância, qual é a importância disso, dessa expansão antes que é necessária de consciência, para que você receba essa onda da melhor forma possível. Então, eu passei por todo esse processo e eu vou falar um pouquinho antes de eu começar a ressonância. Eu já estava vindo de cartaz, eu já estava em um momento difícil demais da minha vida no aspecto financeiro, só que o aspecto financeiro acaba que respinga, né? Essa dificuldade que a gente passa acaba respingando nas outras áreas também. Então tudo estava vindo muito mal, muitas crises assim. É, no meu casamento, por exemplo, não era uma crise por falta de amor e nem nada, é pela circunstância da dificuldade que um casal passa quando está endividado. Então começa a ficar aquele estresse, aquele nervoso, a gente estava brigando e eu tentando acalmar ele de alguma forma, mas por dentro também eu não estava bem. Então, aconteceram várias coisas e aí eu já acompanhava o trabalho do professor Hélio Couto já fazia um bom tempo. E eu estava meio relutante, porque eu estava pensando o seguinte: gente, como que eu vou fazer essa ressonância harmônica, sendo que as pessoas falam que você desencadeia, né, um monte de problemas, porque você vai aí tirando as suas cascas até você poder chegar na origem do problema para poder resolver. Então eu fiquei pensando assim, nossa, mas eu já tô assim, né? Na lascada. E aí eu vou inventar mais uma sarna para me coçar aí. Mas ao mesmo tempo eu pensava, eu preciso resolver tudo isso, sabe? Nada disso que está acontecendo comigo é à toa. Eu preciso aprender as lições que eu preciso aprender, eu preciso sair disso de uma forma melhor, eu preciso conseguir conduzir isso de uma forma de aprendizado mesmo, em que seja valioso e que eu consiga ver esse fator. Porque quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue enxergar nada positivo naquilo que você está vivendo. Você tem a sensação de que você está sendo de alguma forma castigado, punido, nem que seja por você mesmo, porque tudo são atitudes suas. Então, por que eu me puni dessa maneira? Por que eu ocasionei todas essas situações que chegaram nisso que eu estou vivendo hoje? Por que foi necessário tudo isso? Porque eu não consegui fazer de uma forma diferente para que eu não enfrentasse coisas que eu venho enfrentando. E aí a gente se culpa e a gente passa por toda essa situação, né? Quando tá num momento de dificuldade. E aí eu resolvi tirar todo esse medo e fazer, sabe? Eu falei, bom, eu não tenho muita alternativa. Eu tive momentos mais difíceis ainda daquilo que eu já vinha vivendo. É, porém, algo completamente, sei lá, quase que milagroso aconteceu nisso tudo. Eu estava muito desesperançosa, desgostosa da vida, sem expectativa das coisas se resolverem. E eu estava com prazo para as coisas se resolverem. Então eu comecei a fazer ressonância e as coisas começaram a acontecer, piorando algumas situações, e eu pensava, calma,
calma, só continua, né? Tenta olhar para o outro lado, não olhe mais para isso aqui, não ignora um pouco isso aqui, para de pensar um pouco nisso daqui. Eu sei, gente, que é muito difícil isso, porque quando a gente está vivendo um problema, como não pensar? Se você está com dificuldade para pagar suas contas, para fazer as coisas que você precisa, para poder fornecer, poder dar alguma coisa para um filho seu, como que você não vai pensar nessa situação que está sendo sua dificuldade no momento e você vai pensar em outras coisas. É muito difícil isso na teoria, né? Na teoria não, é muito difícil isso na prática, é fácil na teoria. E aí eu pensei, bom, mas eu não tenho, eu vou de qualquer maneira, eu vou tentar olhar para o outro lado. Eu não vou mais ficar desesperada com isso daqui. Eu vou viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E aí, mesmo diante dessa tristeza, dessas dificuldades, eu fiquei tentando viver um dia de cada vez, um dia de cada vez, e fui fazendo, e algumas coisas foram, parece que me testando ali. E tinha uma situação que eu estava devendo muitas as mensalidades da escola do meu filho. E ele sempre estudou nessa escola, é uma escola particular. Ele sempre estudou nessa escola e eu precisava matriculá-lo no próximo ano, ali, que ele ia fazer, né? No terceiro ano, no último ano dele nessa escola. E aí eu tava ficando sem alternativa. As coisas estavam já passando do prazo, eu já tava em janeiro, ali, comecinho de janeiro. E eu não tinha nenhuma perspectiva das coisas acontecerem para eu poder resolver essa situação que era mais urgente assim para mim. Dentre outras várias que eu tinha, essa era mais urgente, porque eu precisava, né, se eu fosse querer mantê-lo ali, que eu queria muito, porque ele, como eu disse, ele estudou sempre lá, ele tá no seu último ano, meu filho mais velho também sempre estudou. Eu queria poder honrar isso, sabe? Então, e outra, eu queria honrar uma escola também no sentido de que eles sempre, né, foram muito bons para mim. Como que eu ia ficar com essa dívida, mesmo que eu tirasse meu filho, colocasse em outra e ficar com essa dívida lá com eles, uma situação muito chata também. E tinha minha filhinha mais nova que estudava lá, que eu tirei, coloquei em outra escola, mas enfim, ele eu consegui manter e tudo aconteceu. Esse dinheiro surgiu milagrosamente, num prazo assim que eu estava enforcada já em janeiro, já tinha que fazer a aula dele, ia começar logo na sequência, e foi tudo assim rapidão. Eu paguei, começou a aula tipo, eu paguei na quarta e a aula começou na segunda, sabe, um negócio assim? Então foi surreal isso que aconteceu. E aí, esse Ai, gente, desculpa. E aí, esse foi um dos pedidos que eu tinha colocado na ressonância. Então, eu sinto que a ressonância também me ajudou muito nesses aspectos, sabe? Da paciência, da resiliência, de não deixar as coisas tomarem uma proporção maior do que ela já tem, em ter ali a expectativa, diminuir a questão da ansiedade, porque a ansiedade atrapalha demais a gente, né? Quando você quer alguma coisa, quer que algo aconteça, você tem que tirar fora a ansiedade e colocar no lugar a expectativa. A expectativa é quando você espera aquilo acontecer, que vai acontecer. E a ansiedade não, a ansiedade é porque no fundo você está ansiosa, você está preocupada, você está querendo ver aquilo se materializar para você acreditar, e a expectativa você já tem certeza que aquilo vai acontecer. Então a ressonância me ajudou muito a enfrentar essas batalhas que eu precisei enfrentar ali. Ainda vem enfrentando, eu não consegui, eu já estou partindo para a segunda onda, eu não consegui resolver várias coisas ainda que estão pendentes, mas essa em especial eu resolvi. E era um dos pedidos mais importantes que eu tinha colocado ali. Eu sei que tem muita coisa que o professor até fala, bom, isso aqui é uma ferramenta de expansão de consciência, é para questões de espiritualidade, vocês não venham com a questão de casa, carro, apartamento, pedir essas coisas, mas era algo que estava me consumindo. Então eu não tinha como não fazer isso. Para que eu evolua,
espiritualmente, para que eu expanda a minha consciência, eu preciso antes ir tirando essas minhas cascas de cebola, igual ele fala, né? E ir me deparando com alguns problemas para eu conseguir evoluir, para eu conseguir resolver e passar para uma outra etapa. Então, a ressonância nessa minha primeira onda, ela foi uma onda de dificuldades, porém de concentração do que realmente era importante e como agir. Essas informações que eu recebi, que eu acredito que eu tenha recebido através da ressonância, me ajudaram muito a enfrentar o que eu enfrentei com tranquilidade, que eu não teria antes, com uma energia diferente, com uma disposição diferente. Então, foi muito. Ai, peraí. Foi muito, muito importante isso para mim. A ressonância foi muito importante, eu pretendo continuar. Dessa vez eu vou fazer agora pedidos diferentes, né? Eu coloquei um monte ali na primeira, eu coloquei de várias consciências que eu queria ter, que eu queria ter essas informações. Agora eu vou ser mais sucinta nessa segunda onda e vamos ver o que vai acontecer, o que o universo está preparando para mim, né? O que eu vou conseguir acessar nessa segunda onda, como eu vou conseguir resolver essas questões que ainda estão pendentes. Igual eu falei para vocês, o que mudou foi a forma de eu enxergar e agir diante dos problemas. Os problemas ainda não acabaram, eles não sumiram. Mas a tranquilidade que eu tô em resolver tudo isso me ajudou demais, demais a não sofrer tanto. E essa questão de viver cada dia ali, sabe? Porque esse medo que a gente vai criando com a ansiedade te faz imaginar zilhões de coisas que às vezes não vão chegar a acontecer e antes você sofreu demais por conta disso, de coisas que não vão acontecer. Então a ressonância me proporcionou tudo isso já na primeira onda. Enfrentei batalhas, mas enfrentei batalhas de uma forma bem mais leve em que eu estava acostumado a enfrentar. Então eu espero que seja muito útil esse vídeo para quem tenha me acompanhado. Eu vou dividir as outras experiências que eu tiver aqui com a ressonância harmônica. Eu gosto muito também de tratar de todos esses assuntos de expansão de consciência, então eu também vou estar sempre dividindo vídeos nesse aspecto aqui com vocês, porque meu intuito é evoluir com as pessoas. Beijo, gente. Me acompanha aqui no canal para a gente fazendo essas trocas, igual eu falei para vocês. E espero que realmente tenha contribuído com pelo menos umzinho aí que tenha me assistido. Beijão e até o próximo vídeo.